Boa tarde, meus alunos do 7º ano. Hoje nós vamos estudar, ou pelo menos relembrar um pouco dos números naturais, né? E para a gente lembrar dos números naturais, a gente vai dar uma voltadazinha no tempo para entender como que a gente chegou nos números naturais. Lá na antiguidade, na pré-história, para eles registrarem suas quantidades, eles precisavam usar palitos, pedras, davam nós em cordas, registravam nas paredes das cavernas, né? E isso foi o princípio da nossa matemática. Com o tempo, com a evolução, nós chegamos ao sistema de numeração egípcio, que foi onde eles construíram alguns símbolos, né, para registrar suas quantidades. Com o passar do tempo, foi se aprimorando e nós conhecemos o sistema de numeração romana, que ainda hoje tem a sua aplicação na nossa atualidade, né? Quando a gente vai registrar o século em que estamos, o capítulo de um livro, então nós ainda utilizamos sim o sistema de numeração romano. Porém, não foi suficiente. Então, criou-se, né, deu-se origem ao sistema de numeração indo-arábicos, onde inicialmente foi criado os algarismos de 1 a 9. Para registrar suas quantidades, eles utilizavam esses algarismos de 1 a 9. Com o passar do tempo, eles tiveram a necessidade de criar o algarismo 0, porque tinha alguns momentos em que só de 1 a 9 não supria suas necessidades. Então, nós temos o nosso sistema de numeração decimal, onde os primeiros números são do 0 ao 9. A partir do 9, nós temos uma combinação, né? Quem vai ser o 11? O 1 e o 0. Quem vai ser o 12? O 1 e o 2. O 13, o 1 e o 3. Então, a partir do número 10, nós temos uma combinação de números. Para isso, nós vamos relembrar também um pouco do que são os antecessores e os sucessores de um determinado número natural, né? Quem é o antecessor? É aquele que vem antes. E o sucessor, aquele que vem depois. Se eu tenho o número 10, o antecessor é o que vem antes do 10, no caso, o 9. E o sucessor de 10 seria o 11, porque vem depois do 10. Ok? Então, antecessor vem antes e sucessor vem depois. Eu tenho aqui para apresentar para vocês uma trena, né? Por que uma trena, Mazinha? Porque a gente precisa entender que o nosso sistema de numeração decimal, ele segue uma ordem, uma sequência. Ele vai variar dentro de uma reta. Então, a nossa reta, olha só, vai partir do 0 até o infinito. Essa trena aqui, ela só tem apenas 3 metros, então a trena, ela é finita. Porém, os números, eles são infinitos. Por que infinitos? Porque é uma combinação de números. Vou pedir para vocês terem atenção aqui nessa reta, para a gente descobrir aqui o que é um intervalo dentro de uma reta numérica. Observem que nós temos aqui os decímetros, são esses números de cima. Os centímetros são esses um pouco mais de baixo e os milímetros fica entre 1 centímetro e outro. Então, vamos observar os decímetros que estão maiores. Se eu disser assim, ó, o meu intervalo são os números pares. Então, quem seriam meus números? 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Se eu disser para vocês que partindo do 0, eu vou ter um intervalo de 3 em 3, então do 0 eu passaria para o 3. Depois eu passaria para o 6, depois eu passaria para o 9, depois eu passaria para o 12. Então, intervalo vai ser a distância entre um ponto na reta e outro, ok? Então, nós temos, se eu dissesse ainda, né, um último exemplo. Se eu dissesse para vocês que o nosso intervalo é de 10 em 10, partindo do algarismo 0, a gente teria o 0, o 10, o 20, o 30 e assim sucessivamente, porque o intervalo seria de 10 em 10, ok? Espero que vocês vão agora no livro didático, né, fazer as atividades propostas. Quando precisarem de ajuda, vão me procurar no WhatsApp,
tá ok? Um forte abraço e espero ter ajudado. Tchau!